Olá pessoal, aqui é o Martinelli. Estava aqui escrevendo e traçando algum paralelo, algumas coisas, são algumas mensagens que vêm à minha cabeça. Eu estava traçando um paralelo a respeito de foco, propósito, missão, chamado. E aí me veio à mente dois felinos. O primeiro felino a gente conhece muito bem, que é o leão. O leão, rei da floresta, título, né? E tantos documentários que a gente já viu sobre o leão. E aí a gente pega um parente próximo dele, né? O guepardo, que também tem um título. O título do guepardo é o felino, né? O animal mais veloz do planeta. Quando eu avalio as características do guepardo, eu vou entender que ele chega a 120 quilômetros por hora, né? Ele mira a presa dele e no momento em que ele dá a largada ali para matar a fome dele, para realizar, né, o propósito dele, ele mira o alvo e ele dispara. E nessa disparada ele pode chegar até 120 quilômetros por hora. Diferente dele, o leão não tem tanta velocidade assim. O leão chega no máximo 40, 45 quilômetros numa arrancada, né? E a diferença entre os dois está exatamente na força e na velocidade. O guepardo tem velocidade e o leão tem força. Qual é a diferença principal deles na hora de alcançar o alvo deles? A gente faz um paralelo e a gente vê que o leão ele é mais letal que o guepardo. As presas que o leão abate são muito maiores que as que o guepardo abate, né? O guepardo ele é um tanto menor. Então as presas dele são de médio e pequeno porte. Já o leão não, o leão consegue fazer ataques aí de grande porte. E aí a gente vai entender que o guepardo ele tem uma única chance. No momento em que ele escolheu a presa, ele tem uma única chance só. Ou seja, quando ele traçou uma meta para ele, ele vai ter uma única chance e ele não pode errar. Se nessa arrancada que ele dá, ele tomar um drible ou a presa fizer qualquer conversão em algum momento dessa corrida, ele vai ficar com fome durante aí mais algum tempo. E alguns chegam a passar, né, semanas com fome, justamente porque erraram o alvo. O leão, diferente do guepardo, ele leva mais tempo para cercar sua presa, ele leva mais tempo para se aproximar, mas ele sabe da força que tem e ele tem paciência, né, para aquele momento. E aí, no momento em que ele ataca, você pode ter certeza que é uma única vez. E ele faz isso confiante de que vai dar certo, né? Isso vai mostrando que velocidade não tem tanto a ver com o sucesso da missão, mas sim força, resistência e paciência. Às vezes a gente vai agir como guepardo, na nossa velocidade, né, no nosso dinamismo, na nossa confiança, e de repente a gente pode tomar um drible e passar mais algum tempo aí de escassez. Se a gente vestir o personagem do leão, a gente vai saber esperar mais, a gente vai adotar a melhor estratégia, a gente sabe da força que tem, e no momento em que a gente colocar o nosso alvo, você pode ter certeza que 100% de certeza de voltar com a recompensa. Aí muita gente vai falar assim para mim assim, poxa Martinelli, mas eu já vi vários documentários da vida animal, né, da vida selvagem, e lá, na verdade, quem caça não é o leão, quem caça são as leoas. Você vai começar a entender também que uma vez que a gente sabe dividir
o propósito, que a gente sabe dividir, compartilhar os sonhos, dividir as nossas metas e propósitos, a gente tem, né, abundância. Não é que o leão não caça. O leão, na vida selvagem, ele tem a responsabilidade de cuidar dos filhotes, cuidar, representar aquela família quando ele é ameaçado por outro leão. E aí, então, ele delega a missão da caça às leoas. Mas isso nunca impediu o leão de caçar. Isso nunca impediu ele de conquistar também. Às vezes a gente comete o erro de achar que somente as pessoas têm que fazer pela gente. Somente as pessoas têm que estar o tempo todo fazendo para que a gente conquiste. E a coisa não é por aí. Na verdade, a maior missão está com a gente. O leão, ele é o rei da floresta. E ponto final. Ninguém discute isso. Existem animais muito mais letais na vida selvagem que o leão. Um exemplo, o hipopótamo. O hipopótamo mata muito mais gente, né, na África, nos safaris e tudo mais, que o leão. Mas o leão continua com o título de rei da selva, justamente porque ele sabe quem ele é. E ele não precisa provar nada para ninguém. Mas voltando lá àquele paralelo, muitas pessoas hoje estão correndo muito, muito, muito. E no momento em que você emprega muita velocidade, você tem uma única chance. No momento em que você decide esperar pelo momento certo, no momento em que você tem metas concretas e você sabe da força que tem, 100% de certeza que a sua missão vai dar certo. E as leoas? As leoas são a equipe do leão. É por ali que ele entende sucesso. Na verdade, qualquer leão sozinho na selva, ele é só mais um leão. Todo leão de sucesso, ele tem a sua família. Assim como outros animais que sobrevivem em grupos, o sucesso é viver em família, o sucesso é viver em grupo. O sucesso é entender a força que tem. O sucesso está na melhor estratégia, nunca na velocidade, nunca em acreditar em si próprio e que sozinho a gente consegue alguma coisa. Às vezes eu paro para pensar que não foi à toa que alguns símbolos, né, algumas representações de animais entraram na Bíblia. Quando fala de ovelha, fala de um animal dócil e que aceita a repreensão e que no momento em que aceita, a ovelha chora. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Quando fala na Bíblia sobre leão, fala exatamente de força. Fala de um animal imponente. Fala de, né, vigor. Outros animais que a gente vai ver ao decorrer da Bíblia. Mas hoje eu queria deixar só essa mensagem para você. Não pense que sozinho você pode, não confie somente na sua velocidade, mas acredite que a estratégia certa, a paciência e o viver no coletivo, entendendo que você precisa de pessoas, é que vai te levar ao sucesso. Deus abençoe aí.